Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Enquanto a sequência crescente 2x, y forma, nessa ordem, uma progressão aritmética, a sequência 1 meio, 1 sobre x, 1 sobre 8 mais y forma, nesta ordem, uma progressão geométrica decrescente. A razão da progressão geométrica é... Bem, antes de irmos em busca da razão dessa progressão geométrica mencionada no texto da questão, vamos destacar aqui algumas informações. Nós temos 2x e y, que, de acordo com o texto da questão, é uma PA. E é uma PA crescente, ou seja, uma progressão aritmética crescente. Dito isto, vamos considerar que a razão aqui será positiva, ou seja, maior do que zero. E claro, vamos fazer o destaque de que ela é crescente. Bem, numa progressão aritmética, vale a seguinte relação. A razão poderá ser dada sempre pelo segundo termo, A2, menos o primeiro termo, ou seja, nós pegamos dois números em sequência e fazemos um menos o outro. Também podemos dizer que a razão é proveniente do segundo termo, do terceiro termo, A3, menos o segundo termo. Dito isto, então, nós podemos pensar também da seguinte forma. Nós temos aqui o segundo termo, que é x, menos o primeiro termo, que é 2. Isto vai ser igual ao terceiro termo, y, menos o segundo termo, que é x. Se manipularmos um pouco esta expressão, escrevendo o x no primeiro membro, vamos obter então x mais x menos o 2, que vai ser igual a y. E nós teremos x mais x, 2 vezes x, menos 2, que é igual a y. Então, esta é uma expressão que podemos obter quando realizamos a manipulação dos valores que aqui estão nesta equaçãozinha. Podemos também, se desejarmos, escrever este menos 2, o segundo membro. E ao fazê-lo, vamos ter 2x igual a y mais 2. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Se precisarmos, mais adiante um pouquinho, nós procedemos deste modo. Bem, então, nós vamos agora buscar vincular as outras informações que estão no texto da questão. Aqui é dito que 1 sobre 2, 1 sobre x e 1 sobre 8 mais y, neste contexto aqui, formam uma progressão geométrica decrescente. Bem, numa progressão geométrica decrescente, nós poderemos ter a informação de que 0 é menor que esta razão e que é menor do que 1. Então, é uma informação válida e que vamos levar em conta aqui quando desenvolvermos os nossos cálculos. E a razão de uma progressão geométrica pode ser dada pelo segundo termo, A2, sendo dividido pelo primeiro termo, A1. Assim como nós podemos considerar o terceiro termo, A3, dividido pelo segundo termo, A2. Aqui nós vamos desenvolver um pouquinho esta relação que determinamos agora, fazendo o produto nesta proporção dos extremos, A2 vezes A2, e igual ao produto dos meios, A1 vezes A3. E na prática vamos obter o seguinte: A2 vezes A2 irá gerar A2 ao quadrado, e que vai ser igual a A1 vezes o A3. Bem, veja só, nós temos aqui o segundo termo, que é 1 sobre x. Então, faremos 1 sobre x ao quadrado. Veja, o segundo termo ao quadrado. E isto aqui vai ser igual a A1, o nosso A1 é dado por 1 meio,
vezes o A3, que é dado por 1 sobre 8 mais o y. Bem, nós podemos continuar desenvolvendo mais um pouquinho esta expressão aqui que encontramos agora. 1 sobre x ao quadrado vai ser 1 sobre x ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre. Podemos distribuir o 2 pelo 8, 2 vezes 8 é 16, e o 2 pelo y, mais 2 vezes y é 2y. Podemos também aqui utilizar a propriedade fundamental das proporções, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E ao fazê-lo, nós vamos obter x² vezes 1 será x ao quadrado, igual a 16 mais 2y vezes 1 gerará 16 mais 2 vezes y. Vamos parar um pouquinho e pensar no seguinte. No início do desenvolvimento da questão, nós isolamos y, veja só. Nós temos y que vale 2x menos 2. Então, este y isolado inicialmente, podemos aproveitar agora substituindo na nova expressão. Vamos fazer isso então? X ao quadrado vai ser igual a 16 mais 2 vezes. E aqui nós colocamos o y, que é, entre parênteses, importante isso, 2x menos 2. Bem, nós temos agora uma equação apenas em função de x. Isso significa que poderemos desenvolver a expressão e, com isto, calcular x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 2 vezes 2, 4x. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4x mais o 12. Afinal, nós temos 16 menos 4, que é 12. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos resolver esta equação quadrática, esta equação de segundo grau, no primeiro momento, reescrevendo 4x e 12 no primeiro membro. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 4 vezes x menos o 12, que são iguais a zero. Então, repetindo, nós temos x ao quadrado menos 4x menos o 12, tudo igual a zero. E nós vamos utilizar aqui a fórmula resolutiva das equações quadráticas para buscar o valor de x. E para fazer isso, vamos lembrar que nós temos, numa equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, a expressão de sua forma geral. Isso significa que o a é igual ao coeficiente de x ao quadrado, ou seja, 1. O b é igual a menos 4 e o c é igual a menos 12. E a fórmula resolutiva, também conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara, vai ser x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado e menos 4 vezes o a e vezes o c. Toda a expressão dividida por 2, que multiplica a. E agora vamos substituir os coeficientes dados. Com x igual a menos b menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado. E menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 12. Toda a expressão dividida por 2 que multiplica a, 2 que multiplica 1. X vai ser igual a menos e menos mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 12, mais 48. Isto dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o x vai ser dado por 4, mais ou menos raiz de 16 mais 48 é 64, tudo dividido por 2. Então, x vai ser igual a 4 mais ou menos 8 sobre 2. X' vai ser 4 mais 8 dividido por 2,
4 mais 8 é 12. Sobre 2 irá gerar o número 6. Bem, nós não vamos em busca aqui de x duas linhas, embora possamos determinar o seu valor apenas a título de curiosidade, mas a ideia de não ir atrás é que x' aqui vai ser negativo, x duas linhas será negativo. Vamos mostrar isso. X duas linhas vai ser igual a 4 menos 8 sobre 2. X duas linhas vai ser igual a 4 menos 8 é menos 4 sobre 2. E x duas linhas vai ser igual a menos 2. Por que o número negativo aqui não nos interessa? Ora, se nós temos uma PA crescente, a razão vai ser positiva. E se nós tivermos menos 2, significa que a nossa PA será decrescente. Então, nesse sentido, x menos 2 não nos interessa. Caso você deseje, você pode verificar isso por si próprio, substituindo menos 2 na expressão original e aí verificando que a PA irá decrescer. Logo, o valor que nos interessa é um x valendo 6. Nós podemos voltar aqui às nossas expressões para determinar y. Isto porque, na progressão geométrica, nós teríamos aqui o valor de y como sendo um dos componentes. Mas se nós pensarmos bem, aqui é solicitada a razão da progressão geométrica. Isso quer dizer que talvez não seja necessário calcularmos o y aqui. Veja só, nós destacamos no início que a razão da progressão geométrica, que chamamos de Q, é dada por A2 dividido por A1. Ora, então nós precisamos simplesmente do A2. O A2 é o segundo termo. Então, se o A2 é o segundo termo, A2 é 1 sobre x. E se é 1 sobre x, nós temos o x agora. Ele é conhecido. Logo, vai ser 1 sobre 6. Então, esta razão agora será facilmente calculada quando fizermos A2, 1/6, dividido por A1, que nós conhecemos e sabemos que vale 1/2. Então, 1 sobre 2. Temos a divisão de duas frações, preservamos o numerador 1/6 e multiplicamos pelo inverso do denominador 2 sobre 1. Então, a razão vai ser dada por 2/6. Se simplificarmos numerador por 2 e denominador por 2 também, vamos obter uma razão que vai ser 1 sobre 3, ou 1/3. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Bem, com esses resultados, conclusões e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!